Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Jesus. Igreja, então já vamos estar meditando na palavra de Deus, mas antes já vamos estar orando, agradecendo ao nosso Senhor o privilégio de estar na casa dele e meditarmos no livro da sua lei. Então vamos ficar de pé e vamos estar orando ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória, toda oração e adoração é dada a ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Abra as portas dos céus, abra a janela dos céus, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Pai amado, o nosso clamor. Pai querido, Pai amado, acampe neste local os teus anjos, os teus serafins, os seus querubins, que caia por terra todas as astutas ciladas do inimigo, porque ele é um derrotado, e cada um de nós em tudo somos mais que vencedores, porque maior é o Senhor que está em cada um de nós, do que este que está no mundo. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, te louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Amém e graças a Deus. Igreja, abra a sua Bíblia, o texto base da campanha. Estamos na sexta etapa, então vamos ler Josué 3, versículo 9 e 10. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Amém? Todos podem sentar em nome de Jesus. Igreja, hoje nós vamos falar sobre mais um gigante que nós temos que vencer na nossa vida, para que nós possamos conquistar a terra prometida da nossa vida. Naquela época era a terra literalmente que o povo de Israel estava almejando e precisava conquistar. Hoje a terra prometida na minha vida, na sua vida, cada um é numa área, mas todos nós precisamos conquistar algo todo dia. Todo dia nós temos uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, ou um sonho, ou um projeto, e eu e você temos que vencer as dificuldades para que a gente possa tomar posse do que Deus tem para nós. Deus não vai dar nada de mão beijada para mim e para você. Ele permitirá dificuldade na minha vida e na sua, para quê? Para a gente valorizar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Então, quanto mais luta, dificuldade e tribulação vier na nossa vida, maior é a vitória que Ele tem para nós. E hoje nós vamos falar sobre o gigante amorreus. Quem são os amorreus? Os amorreus são aqueles... O que quer dizer amorreu? Os amorreus são aqueles que se julgam autossuficientes. Eles não precisam de nada nem de ninguém, eles são autossuficientes. E pior que isso, eles têm um espírito crítico, critica tudo e todos. Então eles são os donos da verdade. E isso é a maior dificuldade que nós temos de vencer, são essas pessoas, porque elas são autossuficientes no poder econômico, no que eles têm, ou no grau de instrução, e, além disso, criticam tudo. Então essas pessoas nós temos dificuldade, essas circunstâncias nós temos dificuldade de vencer. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente peca demais contra essas pessoas, porque essas pessoas são sinceras nas suas atitudes, ou seja, eles nos afrontam, eles deixam claro que tem um padrão de vida ou de condição financeira muito maior que a minha e a sua. Eles deixam claro que o grau de instrução dele é maior que o seu, então eles nos julgam, e julgam aquela circunstância até com mais autoridade do que eu e você, nas coisas naturais. Então, quer dizer, essas pessoas nos tiram do prumo. Nós temos que ter muito cuidado, porque quando o amorreu, ele nos afronta, a nossa vontade é extirpar aquela pessoa ou aquela vida da nossa frente. Eu lembro direitinho quando meu pai ainda estava vivo, não tem meu pai há 13 anos, meu pai ainda estava vivo, ele tinha acabado de comprar a casa que a minha mãe mora até hoje,
E ele doente, e eu tinha que ir na casa de quem vendeu para resolver os problemas de papelada, esse tipo de coisa. E essa é uma pessoa autossuficiente, uma pessoa muito crítica. E eu estava tendo muita dificuldade para resolver os problemas de onde meu pai tinha acabado de comprar, porque essa pessoa estava dificultando a circunstância. E eu lembro direitinho que eu cheguei na igreja irado e procurei o bispo, falei: bispo, porque o fulano de tal é assim, assado, e a minha vontade é pegar no pescoço dele e pá, tá. Aí ele lembra direitinho, ele falou assim: ele é um amorreu. Eu falei: como assim, bispo? É porque ele tem posses e é porque ele é muito culto, então ele julga, ele critica, e ele afronta, e se nós não tivermos mansidão, domínio próprio, a gente parte para cima e quer matar, e quer fazer besteira, e quer falar demais. E usei uma expressão que não vou nem comentar na igreja, mas falei que aquele tipo de pessoa era pior do que o câncer, porque misericórdia da dificuldade, do grau de dificuldade que aquela pessoa estava colocando para resolver coisas simples aos nossos olhos. Então cuidado, porque o amorreu, ele tira eu e você do sério. Deus permite que eles venham a mim e a você para eles nos confrontar, para eles deixar claro que eles são melhores que nós e mais culto que nós. Só que Deus não olha, né, para o saldo da conta corrente, nem para a cor da nossa pele. O Senhor sonda é o quê? O nosso coração, graças a Deus. Então cuidado, porque os amorreus, eles vêm para nos afrontar. Os amorreus vêm para falar para mim e para você, falam assim: mas você é cristão, você é crente, mas você trabalha o mês inteiro para dar dinheiro para pastor? Isso é amorreu. E isso tem na minha vida e na sua vida os montes. Então cuidado, porque as pessoas nos afrontarão. Para quê? Para que eu e você perca a bênção. Para que eu e você não tenha domínio próprio, para que eu e você ire ao ponto de perder a nossa bênção por causa disso. Por que que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ao invés dele tocar na rocha, ele bateu. Ele irou tanto que aquele povo de Deus, na época que estava rebelde, que ele irou. Então cuidado, quando a gente ira, a gente perde a bênção, né? A justiça de Deus não opera na ira. Eu e você iramos, nós perdemos o direito. Então o amorreu age nesse detalhe para que você perca a bênção. Para que eu e você perca a bênção. Eu lembro direitinho quando Deus pediu a minha sogra para fazer campanha para a minha conversão, e foi 7 vezes 7 semanas, ou seja, 49 semanas, e eu nunca toquei da minha casa nem um cachorro, mas naqueles últimos dias da campanha dela, do jeito que a minha sogra falou lá na porta da sala, eu expulsei ela da minha casa. Você acha que a minha sogra, que era mulher de Deus, saiu triste? Ela sabia que a obra de Deus estava sendo feita. Mas quer dizer, naquilo para mim foi um motivo de afronta, porque eu nem sabia de vida espiritual, ela estava pagando um preço pela minha vida. A hora que eu vi ela, foi a mesma coisa eu ter visto Satanás. Então cuidado, que quando a gente ira, Deus não nos abençoa, e o amorreu vai fazer de tudo para que eu e você venhamos a perder a bênção, porque eles são cruéis. Por que Deus não permitiu que o povo dele vivesse junto com amorreus? Porque eles são cruéis e violentos. Eles resistiram a Moisés, a Josué, até as últimas consequências. Como exemplo, nós anotamos, né, a batalha de Gibeon, lá que Josué pediu para Deus parar o sol e a lua, até que ele vencesse o último inimigo. Então cuidado, que o maior gigante de todos os 7 que nós estamos estudando, o maior gigante que ofereceu mais resistência ao povo de Deus, foram os amorreus, porque eles eram autossuficientes e tinham um senso crítico muito aguçado. E isso tira eu e você do prumo. Por quê? Porque a gente ira, e o que a gente iria para conquistar, a gente perde. Ou seja, como diz no ditado popular, a gente chuta o balde com ele cheinho de leite. A gente perde a benção. Então o amorreu vem para tirar eu e você do prumo. Então nós temos que aprender com Tiago, né? Ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque senão nós vamos fazer com que nós vamos irar ao ponto suficiente de falar besteira, ou falar o que não deveríamos ter dito, para que nós perdêssemos a bênção. Então cuidado, os amorreus agem desta forma. Eles nos induzem
a pecar, a falar demais, para que a bênção não materialize nem na minha nem na sua vida, para que eu e você venhamos a ficar da mesma forma. Por que que as lutas, minha e sua, muitas das vezes nós falamos assim, gente, mas eu já passei por isso tantas vezes, mas sempre acontece isso comigo? É porque eu e você estamos sendo reprovados naquela área. Enquanto eu e você não formos aprovados, Deus não muda a prova. Não, mas isso aconteceu tantas vezes comigo, e você pode ter certeza que todas as vezes a sua reação é a mesma. E Deus vai me moldar e te moldar e permitir aquela luta até que eu e você haja diferente. O dia que nós agimos diferente naquela circunstância, Ele muda a prova. É lógico que sempre um degrau a mais, mas Ele muda a prova. Enquanto a prova é a mesma para mim e para você, nós estamos sendo reprovados. Então cuidado, porque o amorreu vai fazer de tudo para que eu e você não conquiste o que Deus tem para nós, mas pelo contrário, que eu e você blasfeme, murmure, acuse, afronte, como ele faz, para que a gente fique no mesmo nível deles. Os amorreus, eles pararam no tempo e foram desarraigados da terra. É o desejo dele para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual. Como eles já estão mortos espiritualmente, eles querem também que eu e você pare de sonhar, que você não tenha sonhos mais espirituais, materiais, conjugais ou financeiros, mas que você seja murmurador como eles. E como que os amorreus como que eles influenciam nós até hoje na igreja? Os amorreus são classes de demônio de alta patente. Então eles não estão preocupados com nós que ficamos no banco, ou se congregamos, ou se não congregamos, ou se dizimamos, ou se não dizimamos, ou se estamos com um pé na igreja e 3 no mundo. Os amorreus não estão preocupados com isso, com a minha vidinha espiritual a sua. A preocupação deles é maior, é principado, é potestade. Então a preocupação dos amorreus é destruir líderes e fundadores de cada denominação. Então cuidado, eles vêm, como que eles influenciam a igreja? Eles fazem com que os líderes ou os fundadores se dividam, que eles não tenham mais a mesma visão, que agora eu sou melhor do que não sei quem, eu vou abrir a minha denominação. Porque agora eu conheço a Bíblia, lá fala, Nossa, a Bíblia fala que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu conheço a Bíblia toda, já vou abrir uma denominação para mim. É assim que age o amorreu. Porque você já conhece demais a Bíblia, a palavra, você já canta na igreja há tanto tempo, você já é obreiro há não sei quantos anos, a sua carteirinha de irmão é a mais velha da igreja. Então ele me induz e te induz à divisão. A maior influência dos amorreus é divisão, e principalmente nos líderes. Ele vai direto nos cabeças para destruir a igreja, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se numa denominação destrói a cabeça, o corpo padece. Então eles não estão preocupados com as nossas coisinhas corriqueiras, mas sim destruir, porque se você for estudar a fundo o que é amorreu, ele é autossuficiente, ele tem um espírito crítico, mas ele é de rebelião, de divisão e de destruição. Isso quer dizer amorreu. Então cuidado, que ele não vai estar preocupado com as nossas mazelinhas, mas quer destruir nós por completo. Ele não é só cortador, migrador, mas ele é devorador e destruidor. Cuidado, porque o amorreu não brinca. E se eu e você não estivermos alicerçados, e graças a Deus o nosso ministério é de oração, de jejum, de batalha espiritual, se nós não tivermos um nível de batalha espiritual, eles não nos destroem. Porque eles vão para cima de eles são principado e potestade, eles vão para cima dos líderes. Então cuidado, porque eles vão fazer de tudo para destruir quem? Os líderes, fazer divisão na igreja. Mas o que a palavra de Deus em João diz? Jesus diz ao Pai: não rogo, Pai, que tire nós ou os líderes do mundo, mas que os livre do maligno. Então Jesus não quer que tire de mim, de você, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, mas Ele quer que Deus nos livre do maligno. Então nós temos que pedir cada dia mais o que? Proteção do nosso Deus. Temos que cada dia mais nos revestir com a armadura de Deus. Porque revestido, o inimigo não toca
na minha vida e na sua vida. Agora, se nós não revestirmos, seremos presas fáceis para ele. Então, a maneira mais comum do amorreu na igreja é ir diante os líderes e fazer divisão. Quantos ministérios grandes no Brasil nós conhecemos que era fundado por fulano e ciclano, hoje são denominações distintas e brigam até hoje, os fundadores. Por quê? Porque o inimigo, o amorreu, conseguiu entrar e fazer divisão naquela casa. E a casa dividida, o que diz a palavra? Não subsiste. Então, que eu e você possa ter essa luz, né, do Espírito Santo. Falou, opa, peraí, isso aqui é indução maligna. Isso aqui não está ajuntando, essa colocação é para espalhar. Então eu e você temos que ter esse discernimento para entender que aquela atitude não é de Deus, e pelo contrário, é para que venha enfraquecer a obra de Deus. Outra atitude, quando eles não conseguem nos líderes, eles vão nos fundadores, eles vão nos líderes da igreja e coloca soberba. Né? Coloca soberba naquele irmão, naquela irmã, porque ele se julga que é a menina dos olhos de Deus, ele se julga que é queridinho de Deus e começa a achar dentro da casa de Deus. Porque eu conheço a Bíblia assim, então eu acho, penso, imagino. E na casa de Deus, nós não estamos na casa de Deus para achar, nós estamos na casa de Deus para obedecer. Então, quanto mais nós obedecermos, mais sensíveis à vontade de Deus nós seremos, e menos o amorreu terá força na minha vida e na sua vida. Por isso que a palavra de Deus em 2 Coríntios 10 fala o quê? Que nós temos que destruir todos os conselhos, destruir toda a altivez e levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Alguém lembra dessa campanha quando foi? 2 Coríntios 10 foi a última campanha do nosso líder. A cura divina, o versículo base, o texto base da última campanha do bispo foi esse versículo, 2 Coríntios 10, 5, que nós temos que destruir toda a fortaleza, toda a altivez e levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Então, você pensou mal da nossa líder? Leva o seu pensamento cativo a Cristo. Você pensou mal do irmão Beto? Leva o seu pensamento cativo a Cristo. O irmão Beto pensou mal do irmão da esquerda ou da direita? Leva o seu pensamento cativo a Cristo. Por quê? Senão o amorreu entra na minha vida, na sua vida e nos destrói. Mas quando nós levamos o nosso pensamento cativo a Cristo, nosso Deus não é Deus de confusão. Ele vai e dissipa aquela dúvida que estava ou no meu ou no seu coração, independente da circunstância. Então, cuidado, porque se nós não levarmos o nosso pensamento cativo a Cristo, nós vamos julgar que somos alguma coisinha e vamos contender na casa de Deus. E contenda não é de Deus, o nosso Senhor ajunta e não espalha. Outra coisa que os amorreus fazem com que eu e você, nós, a membresia, venhamos a estar só brigando, né? A palavra de Deus fala em Coríntios 3, ainda não são carnais, havendo entre nós inveja, contenda, porventura não são carnais, e não estão agindo conforme os homens. Então, enquanto eu e você, ao invés de ajudarmos a igreja, estamos medindo forças na igreja, o inimigo está fazendo chacota da minha cara e da sua. Não, porque o irmão não sei o quê, porque a irmã, porque eu não faço, porque que não é eu, porque é o Beltrano, porque... Enquanto nós estivermos medindo força, o inimigo está criando cada dia mais força para que a obra de Deus continue no mesmo nível. Porque nós estamos agindo como meninos naturais. Nessa passagem, se você ler toda ela fala que nós não podemos beber, né, um manjar, mas leite nos deu de beber. Por quê? Porque somos ainda meninos espirituais. Então, enquanto tem contenda entre eu e você, nós com a liderança, nós com o irmão da esquerda ou da direita, por que não é eu, por que é o fulano, por que é ele, por que não é... Nós somos meninos inconstantes, meninos espirituais. E Deus não faz a obra com o menino espiritual, principalmente nesse ministério, que é o ministério de oração, de jejum e de batalha espiritual. Como que Deus vai dar uma arma espiritual na mão do menino? É a mesma coisa de eu pegar uma faca afiadinha e dar na mão de uma criança. Sou louco, porque aquela criança vai se cortar, vai machucar, não sabe usar aquela faca, não sabe como manuseia. Na casa de Deus é a mesma coisa. Deus não vai dar arma espiritual para mim e para você para sair dando tiro, né, para qualquer lugar.
A arma espiritual de Deus é para dar o tiro certo na hora certa, para combater o detalhe certo. Porque o que nós mais precisamos é de arma espiritual correta. Agora, quando nós queremos usar a revelia, nós vamos estar perdendo tempo. É a mesma coisa de você querer usar a sua identidade de pessoa física para dirigir o seu carro. Não tem validade nenhuma. E você vai querer usar a sua brevet para dirigir uma motocicleta, não tem valor nenhum, é tudo identidade, mas você está usando a sua identidade errada. Você está usando a arma errada. Então, quer dizer, cuidado, nós temos que estar maduros espirituais para que Deus confie em mim e você, para nos dar a arma espiritual que Ele tiver para a nossa vida. Então, cuidado, porque enquanto estamos contendendo com o irmão da esquerda e da direita, o inimigo está fazendo chacota da minha cara e da sua. Quem está prevalecendo é ele, e não é eu e você. Então, como que a gente vence? Como que nós vencemos esse gigante? Como que nós vencemos o amorreu? Nós temos que deixar de ser autossuficiente. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. A autossuficiência faz com que a gente não dependa de Deus. E o que Deus disse para a igreja de Laodiceia? Jesus disse para as igrejas. A igreja de Laodiceia ela falou assim: não, porque eu sou rica, não tenho falta de nada. O que Jesus falou para a igreja de Laodiceia quando ele falou isso? Coitado, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles tinham as coisas materiais, mas não tinham as espirituais. Mas Jesus, como é misericordioso demais, ele aconselhou. Então, aconselho para você, igreja de Laodiceia, ou que se julga que é alguma coisa, que compre de mim ouro refinado, para aí sim que você enriqueça. Vestes brancas, que é a pureza, para tampar a sua nudez. E colírio para os seus olhos, para que você comece a ver. Então, cuidado, quando julgamos que somos alguma coisa, já perecemos. Isso é atitude de amorreu. Então, eu e você temos que ficar livre de toda a autossuficiência. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Quanto mais dependentes formos de nós, pereceremos e seremos envergonhados. Quanto mais dependentes de Deus, mais honrados nós seremos. Quem está entendendo, diz amém. Glória a Deus. Então, outro detalhe para que nós possamos vencer o amorreu, nós temos que deixar o espírito crítico. Você brincar com um amigo, um parente, aquela liberdade que você tem é uma coisa, isso é brincadeira. Agora, você realmente ser crítico, isso é diabólico. E eu lembro antes da minha conversão, eu comentei isso com o pastor Renato lá fora agora. Eu cheguei na casa da minha sogra para tomar um café, 3 horas da tarde, num dia qualquer de semana. Como sempre passo na casa dela para tomar um café, eu não era cristão e detestava crente, porque para mim todo crente era ignorante, que ficava o mês inteiro trabalhando para dar dinheiro para pastor. Aí eu fui na casa da minha sogra para tomar um café, cheguei lá, tinha uma visita. Ela não falou quem era, eu cumprimentei. Uai, meu filho, eu vim cá tomar um cafezinho. Aí entrei, tomei o cafezinho com ela, e ela, muito simples, chegou em mim e falou: meu filho, vem cá para mim te apresentar o meu pastor. Nossa, o sangue subiu na hora. Ela falou: meu pastor. Aí eu olhei naquele homem assim, aí já irei, olhei no meu relógio, lembro direitinho, 3 horas da tarde, e falei na frente dele e dela, e falei para ele assim, falei assim: o senhor não trabalha não? Hoje é terça-feira, 3 horas da tarde, o senhor vive de quê? E o homem de Deus, sabiamente, ficou caladinho, não me afrontou. E eu falei para minha sogra, falei: eu vou embora porque alguém aqui tem que trabalhar. E peguei minha motinha e delinho e fui embora. Resumindo, chegou um dia de Jesus alcançar o irmão Humberto para servir a Deus. Quem estava no meu batismo? O tal pastor que eu tinha afrontado, o pastor da minha sogra. Fui lá, dei o abraço mais caloroso nele, porque eu sabia o que era um homem de Deus. Então, quando a gente é crítico, a gente passa a ser envergonhado. Eu critiquei um homem de Deus, graças a Deus tinha sido no meu período de ignorância. Mas no meu primeiro dia de cristão, no dia do meu batismo, Deus fez eu estar com ele de novo e entender o que era uma autoridade delegada por Deus. Então, cuidado com o seu senso crítico.
porque eu fui criticar e depois fiquei envergonhado. E quando eu o vejo muito pouco, mas todas as vezes que eu o vejo, respeito e tenho o maior respeito e carinho pela vida dele. Mas no primeiro contato, blasfemei e critiquei por não conhecer o que é uma autoridade delegada de Deus. Então, cuidado com o seu senso crítico. Por quê? Porque Miriam e Arão julgou que era alguma coisa. Não, mas peraí, nós também somos profetas, nós também somos sacerdotes, nós também falamos com Deus, por que só Moisés? Qual foi a primeira reação de Deus? Deus irou, chamou os 3 para fora da tenda e falou: vem cá, vocês 3. Aí foram os 3, e Miriam e Arão, dá mais um passinho para frente. Os 2 deram o passo para frente. Falou: Deus não falou, não é a vontade de Deus, é falar: sou infeliz. Como eu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca, face a face. Com vocês, mal por enigmas. Humilhou eles na frente de Moisés. E pior, né? Miriam ficou leprosa. E por que ela foi curada? Porque o cara que ela blasfemou ou foi crítica, orou e intercedeu a Deus para que Deus curasse Miriam da lepra. Então, cuidado com o senso crítico. Ah, mas aquele irmão não tem competência para isso, aquela irmã não tem competência para aquilo, porque Deus não chama os capacitados, Deus equipa os chamados. Então, quer dizer, se ele fosse usar os cultos, o homem mais usado do planeta tinha que ser Bill Gates. Alguém tem dúvida do grau de inteligência de Bill Gates? Mas escolheu a mim e vocês, que somos pequeninos, mas somos o quê? Quebrantados de coração. Deus ungiu quem? Os quebrantados de coração. Então Deus não olha o nosso coeficiente de inteligência, olha o quanto o nosso coração está disposto a obedecer, coisa que Amorreu jamais faz, porque ele é autossuficiente e ele é crítico. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia, vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia em Tiago 4. Versículos 6 e 7. Tiago 4, versículos 6 e 7. Vamos ver o que Deus fala sobre quem é autossuficiente e quem tem um espírito crítico. Diz a palavra de Deus: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de cada um de nós. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória, toda oração e adoração damos ao Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Abra as portas dos céus, abra a janela dos céus, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Paizinho amado, o nosso clamor, retire de cada um de nós, Paizinho amado, tudo que não provém do Senhor, retire de cada um de nós toda autossuficiência, todo espírito crítico, Paizinho amado, toda divisão, toda ira, toda contenda, e conceda a cada um de nós a tua paz, o teu gozo, o teu refrigério, a tua mansidão, o teu domínio próprio, para que possamos agir com a mente e com o caráter de Cristo, para ser cada dia mais transformado, um degrau de glória a outro degrau de glória, até alcançarmos a maturidade espiritual, a idade do varão perfeito que é Cristo. Pai querido, Pai de amor, nos livra, Paizinho amado, deste gigante Amorreu, e nos torne cada dia mais sensíveis a Ti, que nós possamos estar cada dia mais sensível ao desejo do vosso coração, porque o Senhor é que sabe os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que o Senhor bem desejar. Nós te amamos, te louvamos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Igreja, vamos já estar abençoando todos os irmãos e irmãs. Vem à frente, você que quer ser cada dia mais aperfeiçoado por Deus,
ficar livre, desvencilhar de toda astuta cilada do domingo, venha à frente, faça uma fila deste lado, outra do lado de cá. Justamente com o pastor Renato vamos estar orando para que Deus possa nos conceder a tua mansidão, o teu domínio próprio, para que nós possamos ser cada dia mais aprovados e livres desse gigante nas nossas vidas, em nome de Jesus.